Fala pessoal, bom, aqui é o Zef e esse é um vídeo sobre engenharia de dados, mais especificamente sobre Spark Tani. Então fica aqui comigo e bora conversar sobre esse tema aqui, ó, é super importante, viu? Bom, para começar, a ideia desse vídeo ela surge porque nos últimos 2 anos eu acredito que eu tenha trabalhado ali no mínimo nos 10 projetos onde eu tive que otimizar algum job, trabalhar com FinOps, redução de custos e tudo mais. E o material sobre Sparktani é um material super escasso, né? Principalmente em português. Então a ideia aqui é compartilhar um pouco dessa experiência e também ser uma saga de vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo, aqui a gente vai entender como que funciona ali o Spark por baixo dos panos, quais são os principais problemas e tudo mais. E à medida que a gente for avançando nesses vídeos, a ideia é entrar em cada problema desse e entender quais são as principais técnicas ali para resolver. E antes de começar a entrar de fato aí no assunto, bora se inscrever no canal, comentar, compartilhar, dar aí o seu like para apoiar esse projeto e, ó, dá trabalho para fazer, viu? Então, me ajuda aí e bora seguir junto que tem bastante coisa legal para compartilhar. Bom, iniciando então aqui o nosso conteúdo sobre a Apache Spark. Primeiro conceito que a gente precisa entender é o que é Tani de fato, que é todo o tema aqui que a gente vai trabalhar. Tani basicamente é você ajustar algumas configurações do Spark, você mudar ali a forma com que você codifica, sempre prestando atenção no gasto que as coisas têm ao serem executadas e tentando reduzir o mínimo possível esse gasto de memória, CPU, rede, etc. Tá? Então, o foco aqui é deixar o seu job o mais otimizado o possível. Tá? Bom, agora que a gente entendeu o que é Tani, a gente precisa entender primeiro a base do que é o Apache Spark e como que ele funciona. Tá? Bom, o Spark, a arquitetura dele é uma arquitetura mestre-escravo e é uma arquitetura distribuída. Eu não vou entrar nesse assunto, porque a ideia é ter vídeos no futuro falando sobre esses conceitos e tudo mais. Mas focando aqui no Apache Spark, basicamente a gente vai ter uma das máquinas do cluster, que ela vai ser o nosso driver, tá? O nosso Spark Driver, que vai ser o nosso manager ali, né? O nosso Spark Manager, que vai gerenciar todo o nosso cluster. A gente também vai ter um Cluster Manager, e depois eu explico o que esse cara faz, tá? Que também vai ser uma das máquinas que a gente vai ter ali. E aí, para executar realmente o processo, a gente vai ter as máquinas workers. E aí, a gente adiciona a quantidade de máquina que a gente desejar à medida que a gente quiser obter mais ou menos recurso. Beleza? Então, ok. Essa aqui é a arquitetura por cima do Spark. Mas como que isso aqui funciona? Como que isso aqui é por baixo dos panos? De uma forma básica também, não vou me aprofundar em nada. Primeira coisa, você escreveu lá o seu .py bonitinho, usando Spark SQL, independente da API que você usou ali para programar em Spark. Primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser submetido ao Cluster Manager, ao Spark Manager, tá? Ao seu Spark Driver, que vai estar dentro de uma dessas máquinas, tá? Dentro desse Spark Driver, a gente vai ter alguns componentes. O principal deles, e que vai ser o primeiro que vai ser instanciado, é um processo que a gente chama de application. Inclusive, quando você cria um .py, a primeira coisa que você coloca lá é o job name, né? Então, esse application ele vai identificar ali essa submissão que você fez para o Spark Driver. Na sequência, ele vai iniciar um processo chamado driver, que ele vai servir como se fosse um gerente da obra. Então vamos pensar no application como se fosse a sua empreiteira, né? E o driver ele é o gerente da obra. Ele é o cara que vai entender como que o processo está funcionando, vai olhar para o seu job, vai entender a quantidade de recursos que ele vai precisar, vai entender os processos que estão sendo executados e tudo mais. Então ele é o gerente. E aí a gente tem também um outro processo que é a sessão. E a sessão, a gente pode entender ela como se ela fosse o radinho ali que esse gerente ele usa para dar ordens e se comunicar. Então ele é a sessão em si. É lá que a gente está submetendo os comandos que a gente executa ao longo do nosso arquivo.py. Estou fazendo um agrupamento, eu estou obtendo dado de algum lugar, estou coletando esse dado. Então,
Tudo isso está sendo submetido na sessão e esse driver vai estar entendendo como fazer e para onde isso vai, tá? Quando o driver ele entende isso, ele vai quebrar todos esses processos que precisam ser feitos. Então ele entendeu, eu vou precisar obter ali uma informação, na sequência eu vou precisar fazer uma agregação, depois um filtro e no fim eu vou escrever esse arquivo, por exemplo. E aí ele vai entender quantas etapas eu vou precisar executar ao longo desse processo. E aí ele vai criar um negócio que são os nossos stages, que são os estágios em si, para a conclusão disso, né? Como se ele quebrasse isso em etapas menores, chamados estágios. E dentro desses estágios, a gente vai ter as nossas tasks. E aí, um estágio pode ter diversas tasks, do mesmo jeito que um job pode ter diversos estágios, tá? Mas o ponto é que a task é a nossa menor unidade aqui no Spark, e é a task que vai ser executada lá no worker daqui a pouco. E aí o driver, ele vai acionar uma outra máquina desse cluster, geralmente ele vai estar numa outra máquina, que é o Cluster Manager. O Cluster Manager, o objetivo dele é, ele conhece os workers, ele sabe a capacidade de cada um desses workers, e ele vai entender, beleza, para executar essa task, eu vou precisar, por exemplo, de 5 workers. Eu vou precisar de uma quantidade determinada ali de processamento para processar essas tasks. Então, ele vai submeter cada task dessa para uma das máquinas do worker, tá? Para uma das máquinas do cluster, tá? Para um desses workers ali que estão no cluster. Então, digamos que eu tenho aqui 3 workers. E o worker 1. E aí uma coisa importantíssima que a gente precisa entender, tá? Quantas tasks elas vão ser processadas ao mesmo tempo? Depende da quantidade de cores. Então, digamos que cada máquina dessa tenha 4 cores, né? Então, cada máquina dessa vai conseguir processar 4 tasks por vez. E aí, lembra que eu falei que cada estágio ele pode ter uma ou diversas tasks? Então, digamos que a gente tem aqui 3 workers. Então, a gente consegue processar por vez 12 tasks. Certo? E aí, eu tenho um estágio que precisa ser processado, e esse estágio ele tem 24 tasks. Então, ele vai processar 12 em paralelo, e à medida que essas tasks forem terminando, ele vai continuar processando as demais. Mas o quanto de tempo essas tasks vão demorar? Depende da task que você está executando, do processo que você está executando, e também da quantidade de dados que vai estar lá dentro. Então, beleza. Até o momento eu falei aqui sobre tasks. Só que essas tasks, elas vão ser executadas em cima dos dados que você está processando, né? Não tem por que você aplicar um agrupamento em nada. Você precisa aplicar um agrupamento em alguma coisa, e esse alguma coisa é os dados que você traz. E aí, como é que funciona essa distribuição desses dados? Porque a ideia também é processar de forma distribuída. Se lá no Hadoop HDFS a gente quebrava os dados em blocos, em geral de 128 megas, esses blocos eles eram distribuídos ao longo do cluster, e na hora que você recuperava, você trazia todos esses dados, a ideia do Spark é mais ou menos a mesma, tá? Então, digamos que eu tenho um arquivo de 5 gigas. O Spark ele vai quebrar esses 5 gigas em blocos, né? Em geral, em blocos de 128 megas. Inclusive, guardem esse número, que vai ser um número bem importante quando a gente for falar de otimização de shuffle, de storage e tudo mais. E aí, esses blocos de partições de dados, né? Que aqui a gente vai chamar esses blocos de partições, eles vão ser distribuídos ao longo do meu cluster, só que no lugar deles serem distribuídos em disco, eles vão ser distribuídos em memória. Só que em quantas partes eles vão ser distribuídos? No máximo 12 partes por vez. Mas isso quer dizer que eu só posso ter 12 partições? Não. Você vai ter 12 partições sendo processadas por vez, do mesmo jeito que você tem 12 testes rodando por vez. Então, digamos que o seu arquivo tenha 5 GB, ele vai ser quebrado ali em 128 megas,
Vou chutar aqui, tá? Não tô nem preocupado em chegar perto disso. Digamos que dê ali 40 partições. Não sei se vai dar isso, tá? Então eu distribuiria de 12 em 12 pedaços dessas partições. Essas 12 vão passar ali por essas 12 tasks que estão processando, até que todas as partições passem por aquelas tasks. Depois a gente vai passar pelos restantes das tasks, até que no fim ali você consiga ter esse processamento por completo. Eu não vou entrar aqui em otimização, quantas partições ter, quantas tasks ter. A única coisa que eu preciso que vocês entendam é a quantidade de partições e quantidade de tasks que vão ser processadas ao mesmo tempo é igual à quantidade de cores que o seu cluster tem. E a capacidade em gigas de processar isso vai depender da quantidade de gigas de cada máquina. Claro que a gente vai ter problemas ali de skill e de spill, por exemplo, que a gente vai ter partições que vão estar processando mais dados que a outra, e aí pode ser que sugere ali algum gargalo na hora de executar essa task. Mas aí a gente vai ver isso quando a gente for começar a trabalhar com esses conceitos, tá? A única coisa que eu preciso que vocês tenham daqui é o Spark, ele quebra as aplicações em tasks, em estágios, que são quebrados em tasks, e essas tasks são processadas nos workers. E a capacidade de task que ele vai processar ao mesmo tempo é igual à quantidade de cores total que você tiver no seu cluster. Certo? Ok? Vamos para a próxima? Agora que a gente já entendeu como que o Spark ele faz esse processamento, a gente precisa entender quais são os 5 principais problemas que o Spark tem, tá? Esses problemas, eles foram citados num artigo do Medium, que eu vou deixar para vocês no final aqui do vídeo, e aí vocês vão conseguir entrar lá e ver melhor ali como que cada um desses problemas ele funciona, tá? Mas falando por cima, o shuffle, ele sempre vai ocorrer, tá? E o que é o shuffle? Ele é a troca de dados entre os seus workers na hora de fazer esse processamento distribuído. E o shuffle ele sempre vai ser ativado quando você tiver uma operação que ela precise mexer ali, precisa interagir esses dados. Por exemplo, um group by, um sort by, um sort by, né? Que vão ser operações que ele vai precisar olhar para o todo ali e comparar dado na hora de fazer a execução da task. É diferente, por exemplo, quando você faz uma soma, né? Você pode simplesmente olhar a própria linha sem precisar necessitar de outras linhas para que aquele resultado final aconteça. Quando que o shuffle começa a ser um problema? Ele começa a ser um problema quando o seu jogo começa a ficar muito lento, né? E aí a gente vai investigar quais são as principais operações que aumentam esse shuffle e como que a gente pode reduzir o impacto delas. O skill, basicamente, ele acontece quando você tem partições desbalanceadas. Então, vamos dar um exemplo aqui de um dataset que ele é particionado por ano mês. Só que aí você está acostumado a ter todo mês 40 mil registros. Só que no mês de maio, por exemplo, você começou a ter 80 mil. Você tem o dobro de registros que os demais meses têm. E aí, na hora de processar esses dados, pode acontecer que algumas tasks lá dentro do nosso cluster vão ter mais dados para serem processados do que outras. E aí você começa a ter uma lentidão muito grande de tasks demorando mais do que outras, e às vezes até processando mais dados do que o que aquele worker aguenta. E aí você vai começar a ter problema de timeout e tudo mais, ou de out of memory, né? De estouro de memória, ocasionado por causa desse desbalanceamento dos seus dados, tá? E aí a gente vai entender como que você lida ali com o skill, que é um dos mais chatinhos, inclusive, tá? O processo de spill, ele é bem ligado à quantidade de memória que o seu cluster tem. Lembra que eu falei que os dados eles são particionados e divididos entre os workers? Pode ocorrer, por exemplo, de um dado ele ter uma quantidade de gigas dentro daquela partição, ou dentro do conjunto de partições que aquele cluster, que aquele worker ele aguenta, maior do que a quantidade de memória que aquela máquina tem. E aí ele vai começar a mandar alguns dados para o disco e depois processar o que consegue em memória, e o restante ele manda para o disco. E aí, à medida que ele vai liberando memória, ele traz para a memória de novo.
Só que às vezes ele precisa fazer muito isso, principalmente em operações que são muito pesadas. E aí a gente vai começar a ter uma demora muito grande para processar esses dados, e aí a gente começa a ter o nosso problema de SPIL, tá? E aí tem algumas técnicas ali que a gente pode fazer para reduzir esse impacto, principalmente na hora de calcular o recurso que a gente vai provisionar para esse cluster, tá? O problema de serialização ele também é bem próximo ali do SPIL, porque na hora de fazer essa conversão da memória para o disco e do disco para a memória, ele vai precisar serializar esse dado, que basicamente é criptografar e descriptografar esse dado, tá? E aí existem também algumas estratégias que a gente pode usar ali para reduzir esse impacto de compactação e descompactação disco-memória. E por fim, que na verdade deveria ser o primeiro, inclusive o primeiro vídeo da nossa série vai ser sobre storage, tem muito a ver com a forma como você armazena. Então é a quantidade de partições que você escreve, é o formato de arquivo que você escolhe, e tudo isso pode impactar, tá? E esses são os principais problemas que a gente encontra no dia a dia. E a ideia desses vídeos, né, dessa série de vídeos é como que eu lido com esses problemas e como que eu tento reduzir o impacto que eles trazem para aumentar a performance dos meus jobs. Bom, então para esse vídeo é isso. Eu acabei me estendendo mais do que eu deveria aqui. A ideia dos próximos vídeos é que eles sejam ali um pouco mais rápidos, mas eu precisava trazer essa base para que você não fique perdido nos vídeos que vão vir a seguir. Então fica comigo e bora seguir junto aí nessa jornada, tá? Tenho certeza que vai ser uma jornada de bastante aprendizado, tanto para você quanto para mim. Então por hoje é só e até a próxima. Ah, se você quiser saber mais, aí você vai ter que estudar. Então segue algumas referências topíssimas para você se aprofundar no conteúdo.